Há muitos anos, quando eu já acumulava tempo suficiente trabalhando como coveiro para achar que nada mais naquele lugar poderia me surpreender, vivi algo que mudou completamente a forma como passei a enxergar aquele cemitério. Depois de certo tempo, a gente se acostuma. O silêncio deixa de incomodar, o cheiro da terra vira rotina. Os enterros se misturam na memória e a morte passa a ser apenas parte do trabalho. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Era uma tarde comum. O sol começava a descer lentamente, filtrando uma luz amarelada entre as árvores antigas. As sombras das lápides se estendiam pelo chão como dedos longos demais. O cemitério estava quase vazio, exceto por uma família que realizava o último sepultamento do dia, alguns corredores à frente. Enquanto caminhava entre os túmulos, conferindo se estava tudo em ordem, vi algo que imediatamente me chamou a atenção. Algo que não combinava com aquele lugar. Uma menina. Ela devia ter uns 6 ou 7 anos, pequena, magra, vestindo um vestido claro que já estava sujo de terra nos joelhos. Ela corria entre as lápides como se estivesse brincando entre as lápides. Ria, se escondia atrás de uma cruz. Depois surgia mais à frente, como se estivesse brincando de esconde-esconde com alguém invisível. Aquilo me deixou em alerta. Cemitério não é lugar para criança brincar. O chão é irregular, cheio de buracos, raízes expostas, pedras soltas. Um tombo ali podia acabar muito mal. Me aproximei com cuidado e chamei por ela. Ela parou, me olhou com curiosidade, sem medo algum. Perguntei onde estavam os pais dela. A menina levantou o braço e apontou para um sepultamento ao fundo. Disse com uma naturalidade desconcertante que eles estavam ali. E completou: eles estão muito tristes hoje. Segui o olhar dela. Vi uma família reunida em volta de uma cova recém-aberta, cabeças baixas. Alguns choravam em silêncio. Outros apenas encaravam a terra como se não conseguissem acreditar no que estava acontecendo. Naquele momento, tudo pareceu fazer sentido. Achei que a menina fosse filha de alguém daquela família. Talvez estivesse enterrando um parente próximo. Talvez ela ainda não entendesse muito bem o que a morte significava. Fiquei ali conversando com ela por alguns minutos. Perguntei seu nome. Ela respondeu, mas hoje eu não consigo mais lembrar. Como se essa parte da memória tivesse sido apagada. O que lembro é do jeito dela. Tranquila demais para uma criança naquele ambiente. Como se não estivesse realmente triste, apenas esperando. Lembrei que minha filha tinha colocado um pequeno gato de pelúcia no chaveiro das minhas chaves alguns dias antes. Era simples, pequeno, mas muito querido por ela. Tirei o brinquedo do bolso e entreguei para a menina. Disse que ela podia brincar com ele por um tempo, mas que depois precisava voltar para perto dos pais, porque eles iam ficar preocupados. Ela segurou o gato com força, como se aquele objeto fosse importante demais. Sorriu e saiu correndo em direção ao sepultamento. Observei ela se afastar entre as lápides. Depois, voltei ao meu trabalho. Fui até a administração, preparei um café e me sentei para aguardar o fim daquele último enterro. O tempo passou devagar. O sol foi sumindo atrás das árvores. O cemitério ficou ainda mais silencioso. Algum tempo depois, vi os familiares começarem a sair pelo portão principal. Contei mentalmente. 7, talvez 8 pessoas. Todos adultos. Nenhuma criança. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Levantei imediatamente. Olhei ao redor. Procurei a menina entre os carros, entre as pessoas. Nada. Esperei mais alguns minutos, acreditando que ela pudesse estar no banheiro ou perto de algum adulto, mas todos foram embora. O portão se fechou. O cemitério voltou ao silêncio absoluto. Foi nesse momento que senti algo que nunca tinha sentido naquele lugar. Um frio no estômago, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Mesmo tentando me convencer de que era apenas preocupação exagerada,
decidi voltar até o túmulo onde a família havia se despedido. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O vento soprava fraco, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão, e o silêncio era diferente, mais denso. Quando me aproximei, vi primeiro a cruz de mármore, nova, branca, impecável. Sobre ela havia um porta-retrato. Meu coração disparou no instante em que reconheci a foto. Era a menina. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, o mesmo vestido. Senti minhas pernas fraquejarem. Desci o olhar lentamente, como se parte de mim já soubesse o que iria encontrar. Sobre a terra ainda fresca da sepultura, estava o pequeno gato de pelúcia, o mesmo que eu havia entregado minutos antes. Fiquei ali parado por um tempo que não sei medir. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões, tentando encontrar qualquer explicação lógica, qualquer coisa, mas não havia. Voltei para casa naquele dia em silêncio. Não contei para ninguém. Passei noites sem dormir revivendo cada detalhe. A voz dela, o jeito que ria, o peso do brinquedo na minha mão antes de entregar. Com o tempo, comecei a pensar em algo que me assusta até hoje. Talvez aquela menina não estivesse brincando. Talvez estivesse apenas esperando. Esperando os pais se despedirem. Esperando entender o que a tinha acontecido. Ou talvez só quisesse ser vista mais uma vez como criança. Continuei trabalhando naquele cemitério por muitos anos. Nunca mais vi a menina. Nunca mais encontrei o gato de pelúcia em lugar nenhum. Mas, às vezes, quando o vento sopra diferente, quando o silêncio fica pesado demais, tenho a sensação de que alguém pequeno ainda corre entre as lápides. E toda vez que lembro dessa história, sinto o mesmo frio intenso que senti naquele dia. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos relatos. E assiste o próximo vídeo que aparece na tela agora. A gente se vê no próximo, desde que nada resolva brincar de esconde-esconde com você no caminho. Há muitos anos, quando quase ninguém ficava acordado depois da meia-noite, eu conheci um homem que limpava um hospital inteiro enquanto o resto da cidade dormia. Na época, eu achava que o hospital à noite era só silêncio, corredor vazio e luz branca demais. Eu estava completamente errado. Essa história não é minha, mas foi ele quem me contou. E depois daquela conversa, eu nunca mais consegui entrar em um hospital do mesmo jeito. Porque existem lugares que guardam mais do que memórias. Existem lugares que não deixam ir embora aqueles que sofreram dentro deles. O nome dele era Antônio. Tinha pouco mais de 50 anos, rosto marcado pelo cansaço de quem viveu mais do que gostaria, mãos grossas de trabalho pesado. Era faxineiro do turno da noite em um hospital antigo, daqueles construídos décadas atrás, com corredores longos demais, elevadores lentos que rangem a cada andar e alas inteiras que foram sendo abandonadas com o tempo, mas nunca realmente fechadas. Ele dizia que preferia trabalhar à noite, porque pelo menos os vivos falam menos. Eu ri quando ouvi isso pela primeira vez. Ele não riu de volta. Apenas me encarou com um olhar sério, como quem sabia exatamente do que estava falando. Antônio começava o turno sempre à meia-noite em ponto. Nunca atrasava, nunca faltava. Mas ele dizia que o hospital mudava depois desse horário. Não era só mais vazio, era mais pesado. Os passos ecoavam de um jeito estranho, como se o prédio inteiro estivesse atento. As luzes ficavam parcialmente apagadas, projetando sombras longas demais nas paredes, sombras que pareciam se mover quando ninguém estava olhando direto para elas. E havia setores que ninguém queria limpar, sempre sobravam para ele. A ala antiga. Uma parte do hospital que quase não recebia pacientes, mas que nunca era oficialmente interditada. Ali ficavam antigos quartos de isolamento, leitos desativados e uma sala no fim do corredor
que, segundo a administração, servia apenas para guardar macas quebradas, segundo a administração. Nas primeiras semanas, Antônio tentou racionalizar tudo. Barulhos estranhos eram culpa da tubulação velha, portas rangendo sozinhas eram correntes de ar. Mas o hospital parecia testar a sanidade dele aos poucos, como se estivesse observando até onde ele aguentava. Foi numa quinta-feira, enquanto limpava o corredor da ala antiga, que ele ouviu algo diferente. Um som ritmado, constante. Passos. Mas não passos apressados. Eram lentos, arrastados, pesados. Antônio parou o carrinho de limpeza e ficou imóvel. Os passos vinham de um dos quartos desativados. Quarto 312. Ele sabia o número, porque a plaquinha ainda estava na porta, torta, amarelada pelo tempo. Achando que podia ser algum paciente perdido, ele bateu na porta e perguntou se precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Quando tentou abrir, percebeu que a porta estava trancada por dentro. E aquilo não fazia sentido. Aquela ala não tinha pacientes havia anos. Na noite seguinte, o quarto 312 estava destrancado. A porta entreaberta, balançando levemente. Antônio entrou devagar. O quarto estava limpo demais. Sem poeira, sem cheiro de abandono. A cama perfeitamente arrumada. E no centro do colchão, uma marca funda, como se alguém tivesse ficado sentado ali por muito tempo. Ele não dormiu bem aquela noite. Dias depois, começou a ouvir o som de um carrinho de limpeza sendo empurrado pelos corredores. O mesmo som do carrinho dele, mas Antônio estava sozinho no turno. O barulho vinha sempre da ala antiga. Quando ele se aproximava, o som parava, e então vinham os sussurros, baixos demais para entender palavras, mas claros o suficiente para saber que não eram imaginação. O episódio mais perturbador aconteceu numa madrugada de domingo. Antônio limpava próximo ao necrotério no subsolo. Enquanto passava o pano no chão, percebeu que o elevador estava descendo sozinho. Os números iam diminuindo, até chegar ao andar -1. O elevador parou. As portas se abriram. Dentro havia apenas uma maca, coberta por um lençol branco, com o formato inconfundível de um corpo humano. Antônio sabia que não havia registro de transporte de corpos naquela noite. Mesmo assim, o elevador estava ali, aberto, esperando. O detalhe que fez o sangue gelar foram as marcas no lençol. Marcas de dedos sujos, próximos ao chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Ele tentou fechar a porta. Nada aconteceu. Então, muito devagar, o lençol se moveu. Não foi brusco, foi um ajuste, como alguém vivo tentando se acomodar. Antônio largou tudo e correu. Não olhou para trás. No dia seguinte, pediu transferência. Nunca mais voltou ao subsolo. Antes de se demitir, conversou com um funcionário antigo. Foi assim que descobriu a verdade. Anos antes, durante uma crise, o hospital funcionou acima da capacidade. Pacientes lotavam corredores. Alguns morreram esperando, outros simplesmente desapareceram dos registros. A ala antiga servia para isolar casos que não podiam aparecer nos relatórios. O quarto 312 era um deles. Segundo o funcionário, um homem ficou internado ali por meses, sozinho, esquecido. Quando lembraram dele, já era tarde demais. Ninguém sabe quando morreu, e ninguém sabe se de fato morreu. Antônio nunca mais trabalhou à noite. Antes de ir embora da cidade, me disse algo que nunca esqueci. Hospitais não dormem, eles só esperam. E quando um lugar vê sofrimento demais, ele aprende a repetir. Até hoje, sempre que passo perto daquele prédio, lembro do quarto 312, do elevador que abriu sozinho e do lençol que se moveu, como se algo ali ainda estivesse esperando ser notado. Tentei não pensar muito nisso. Segui minha vida. Mas algumas histórias não terminam quando a pessoa para de contá-las. Meses depois daquela conversa, encontrei outro funcionário que ainda trabalhava no mesmo hospital. Não mencionei Antônio de imediato, apenas perguntei, de forma casual, se a ala antiga continuava fechada.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Disse que oficialmente sim, mas que ninguém mais fazia a ronda ali depois da meia-noite. Segundo ele, os sensores de presença continuavam disparando sozinhos, as luzes acendiam em corredores vazios e, às vezes, o elevador descia até o subsolo sem que ninguém tivesse chamado. Quando perguntei sobre o quarto 312, ele franziu a testa. Disse que aquele número não existia mais nos mapas do hospital. A porta havia sido trocada, a plaquinha removida. Mas, curiosamente, o espaço nunca foi reutilizado. Ficou vazio, trancado, como se ninguém quisesse dar um novo nome àquele lugar. O que mais me perturbou foi o que ele disse em seguida, quase em tom de brincadeira, mas com um sorriso nervoso no rosto. Às vezes, quando o hospital fica muito silencioso, parece que alguém ainda empurra um carrinho por ali. Naquele momento, lembrei da frase de Antônio. Hospitais não dormem. Eles esperam. Esperam o próximo corpo, a próxima dor, o próximo esquecimento. E talvez alguns lugares aprendam tão bem a guardar o sofrimento que se recusam a deixá-lo partir. Talvez aquele homem do quarto 312 nunca tenha ido embora. Talvez ele apenas continue ali, sentado na cama perfeitamente arrumada, esperando alguém finalmente abrir a porta. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like para fortalecer o canal. Isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreve se ainda não for inscrito, porque aqui a gente sempre traz relatos que ficam na cabeça, mesmo depois que o vídeo acaba. E aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. A história é ainda mais perturbadora. A gente se vê no próximo relato, desde que nada resolva te acompanhar depois da meia-noite. Já faz mais de 30 anos que larguei minha profissão de coveiro. E durante todo esse tempo, sempre que alguém me perguntava por que abandonei um trabalho fixo com carteira assinada, eu desviava o assunto. Dizia que era por causa das costas, que o serviço era pesado demais. Mentira. A verdade eu nunca contei para ninguém. Até hoje. Porque em 1990, no cemitério São Pedro, aqui em Uberlândia, eu recebi uma ordem simples: verificar um túmulo antigo que estava cedendo. Quando abri aquele caixão, o que encontrei lá dentro mudou minha vida para sempre. Meu nome é José Antônio. Hoje tenho 72 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 40, lá em 1990. Tem noites que ainda acordo suado, com o coração disparado, lembrando de cada detalhe daqueles dias. Naquela época, eu trabalhava como coveiro no cemitério São Pedro, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Entrei nesse serviço porque era emprego fixo e eu precisava sustentar minha família. Mas confesso que nunca tive medo de morto, não. Sempre pensei, morto não faz mal a ninguém, o perigo está nos vivos. Repeti essa frase como um mantra, uma proteção. Até o dia em que percebi, da pior forma possível, que eu estava completamente enganado. Preciso explicar uma coisa sobre cemitérios antigos. O silêncio de lá é diferente de qualquer outro silêncio. É um silêncio que parece que te escuta de volta, que pesa, que ocupa espaço. E no São Pedro, esse silêncio tinha companhia. O cemitério tem mais de 100 anos. As alamedas são largas, mas sempre cobertas pela sombra das árvores. Tem fileiras enormes de ciprestes que balançam com o vento e fazem um barulho parecido com sussurros. Quando você está lá sozinho, no fim da tarde, esse barulho começa a parecer vozes. Vozes baixas, múltiplas, como se várias pessoas estivessem conversando ao longe. Com o passar das semanas, comecei a notar detalhes perturbadores. Às vezes, quando o sol estava se pondo, eu sentia como se tivesse alguém andando atrás de mim. Era uma sensação física. Virava para olhar e não via nada, mas a sensação permanecia, forte, insistente.
Isso acontecia sempre, no mesmo horário, perto das 6 horas da tarde, quando eu estava sozinho lá dentro. Meus colegas diziam que era bobagem. Boa, Zé, isso é coisa da sua cabeça. Alguns até zombavam, mas eu sabia que não era imaginação. Os passos que eu ouvia tinham peso, tinham ritmo. Foi numa segunda-feira que tudo começou a mudar. Eu fazia a minha ronda de sempre, o sol já baixo no horizonte. O vento soprava forte, levantando pequenas nuvens de poeira. Foi então que eu vi claramente passos firmes ecoando entre as sepulturas. Parei imóvel, apenas escutando. Os passos vinham de perto, muito perto. Era o som nítido de botas batendo na terra batida, com aquele ritmo pesado de alguém caminhando sem pressa. "Quem tá aí?" Chamei, tentando manter a voz firme. Nada, só o vento. E então ouvi uma voz baixa, grave, rouca, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Olhei em volta, girei completamente. A quadra estava vazia, mas a voz tinha sido real. Voltei para casa com uma certeza que eu não queria aceitar. Havia algo errado naquele cemitério. E esse algo tinha começado a prestar atenção em mim. Os passos e vozes vinham sempre no mesmo horário. Era como se algo esperasse um momento de solidão, quando só restava eu lá dentro. Como se quisesse minha atenção exclusiva. Numa quinta-feira, ouvi o som de botas arrastando pela terra, me seguindo. Eu caminhava mais rápido, o som continuava. Eu parava, o som parava, até que virei de uma vez. Não havia ninguém, mas as pegadas estavam lá, marcadas no chão, frescas, profundas, como se alguém a tivesse acabado de passar, a marca das solas bem definida, impossíveis de negar. Então aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava varrendo perto de um túmulo antigo, quando ouvi uma voz grave, baixa, bem atrás de mim, quase no meu ouvido. "José." O som foi tão real, tão próximo que eu soltei a vassoura na hora. Virei rapidamente, o coração disparado. Não tinha ninguém. Só o vento frio e aquele silêncio sufocante. Nunca tinha sentido meu corpo arrepiar daquele jeito. A partir desse dia, evitava as áreas mais sombreadas, mas não adiantava. O que quer que fosse aquilo me acompanhava. As vozes ficaram mais frequentes. Eram murmúrios graves, sussurros roucos. Às vezes eu escutava claramente o meu nome, José. Sempre aquela voz grave e arrastada que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. E então, numa noite que ficou marcada para sempre, eu vi. Caminhava pelo corredor central no crepúsculo. Olhei para o fundo da alameda e vi claramente um homem. Estava parado, imóvel, de costas para mim. Alto, magro, com um casaco escuro. A postura era estranha, rígida demais. Gritei: "Ô amigo, já tá fechado." Ele não se mexeu. Comecei a andar em direção a ele, o coração batendo forte, mas bastou piscar e não havia mais ninguém, como se nunca tivesse existido. Voltei para casa tremendo, porque ver com os próprios olhos algo que não deveria estar ali é completamente diferente. Depois disso, algo mudou. Não era mais apenas medo, era terror. Certa vez, recolhendo ferramentas no depósito, senti a presença. O ar ficou gelado de repente, e então ouvi claramente uma respiração forte e grossa bem atrás da minha orelha, pesada, ritmada, quase animalesca. Fechei os olhos com força, rezando baixinho. Quando virei, não havia ninguém. Comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com o cemitério, com aquele homem me observando. Acordava suado, ofegante. Minha esposa notou meu estado. Perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim, que era só cansaço, mas por dentro sabia que não tinha nada de normal acontecendo. Então veio o momento que mudou tudo. O administrador me chamou. Disse que uma sepultura antiga tinha começado a ceder por causa das chuvas. Pediu que eu verificasse a estrutura. Era justamente na quadra mais velha, mais isolada, onde eu tinha sentido mais vezes a presença.
Peguei minhas ferramentas e fui. Cheguei ao túmulo. Era uma sepultura antiga, com rachaduras profundas, o nome da lápide apagado pelo tempo. Um túmulo abandonado, esquecido. Comecei a cavar. A terra estava mais dura que o normal, mais compactada. Cavei até que a pá bateu em algo sólido. Madeira. A tampa do caixão apareceu, escura, carcomida, mas ainda inteira. Naquele momento senti como se alguém estivesse me observando. Certeza absoluta. Olhei ao redor. Nada. Mas a sensação permanecia, forte, opressiva. Segurei a alavanca e forcei a tampa. A madeira rangeu alto. Fiz força e consegui abrir. E então, o caixão estava vazio, completamente vazio. Nenhum corpo, nenhum osso, nenhum pedaço de roupa. Só terra, solta, úmida. Mas nas laterais internas vi marcas, arranhões profundos, longos, desesperados, como se unhas tivessem rasgado a tampa por dentro, tentando escapar. Meu corpo inteiro travou, a pá caiu da minha mão. Fechei a tampa com as mãos tremendo, cobri com terra desesperado. O vento soprou forte e vi uma sombra se mover entre as árvores. Uma silhueta alta, magra, me observando. Peguei as ferramentas e saí quase correndo, sem olhar para trás. Mas não ficou no cemitério. Em casa, ouvia passos no telhado, batidas nas paredes. Vi a sombra dele no canto do quarto. Foi numa quinta-feira que ele apareceu de frente. Caminhava pelo corredor central, fim da tarde. Levantei os olhos e lá estava. O homem, alto, magro, me encarando. Dessa vez não sumiu. "Quem é você?" Gritei, mas minha voz saiu trêmula. Ele permaneceu imóvel. Minhas pernas começaram a se mover. Quando cheguei perto, ouvi aquela voz grave e arrastada. "Agora é sua vez." Meu coração quase saiu da boca. Dei passos para trás, tropeçando. Pisquei e ele desapareceu. Corri até o portão e fui embora sem olhar para trás. Mas não ficou no cemitério. Em casa, ouvia passos no telhado, batidas nas paredes. Vi a sombra dele no canto do quarto. Foi numa quinta-feira o confronto final. Voltei ao cemitério, mas o peso no corpo era insuportável. Perto das 6, comecei a ronda. O silêncio estava diferente, como se o cemitério prendesse a respiração. Senti os passos atrás de mim. Não olhei. Fingi que não escutava, mas ficaram mais pesados, mais próximos, até pararem. Girei lentamente. O homem estava a poucos metros. Dessa vez não desapareceu. Deu 2 passos em minha direção. Cada passo ecoou como um trovão. "Chega!" falei, mas minha voz quase não saiu. Ele parou, inclinou a cabeça e disse devagar, enfatizando cada palavra: "Agora é sua vez, José." Não esperei mais um segundo. Virei e corri como nunca tinha corrido na vida. Cheguei em casa tremendo. Sentei na cama e chorei de medo. No dia seguinte, voltei apenas para entregar minha demissão. Nunca mais voltei. Hoje, tantos anos depois, ainda evito passar pela rua do cemitério. Faço desvios quilométricos para não passar perto daqueles portões. Às vezes, quando o sol está se pondo e o vento sopra, parece que ainda ouço os passos pesados, arrastados, como se ele ainda estivesse lá, esperando. Foi por isso que larguei o ofício, porque entendi uma coisa: tem presença que não descansa nunca, e se você mexe onde não devia, pode passar a vida inteira fugindo, mas ela sempre vai te alcançar. E até hoje,
nas madrugadas mais silenciosas, eu ainda escuto aquela voz grave dizendo: "Agora é sua vez, José."